Hoje vai estar bem legal aí o nosso bate-papo, fechamento do mercado. Separei aqui uns ativos interessantes. Vamos começar as análises então. Eu vou começar aqui pelo dólar. O dólar aí o pessoal tem durante a semana pedido bastante informação. Mesmo o pessoal que está operando aí, que trabalha no mercado lá fora, né, que tem interesse às vezes de estar ou trazendo ou mandando dinheiro de volta, quer pegar o dinheiro mais barato para estar enviando, ou quando está lá fora quer trazer, quando o dólar está alto. Então a gente tem feito uma análise mais detalhada, então vamos estar começando pelo dólar. Bom, o dólar, conforme semanas anteriores, a gente desenhou esse suporte, esse nível de suporte entre R$ 4,78 e R$ 5, com base neste volume, tá, do índice. Lembrando que o índice, a gente teve aí a aula semana passada sobre o índice, então não tem aqui por que detalhar muito, vocês já estão ninja, né, para interpretar o índice. Então aqui o índice, ele sinalizou um aumento de volume, sabemos que esse nível foi um nível, uma região dominada por compradores, no entanto, que o mercado subiu, fez quase seus R$6 aí, bateu 5,97, a máxima de 5,97. E a correção que a gente começou a falar quando iniciou, traçamos esse nível de suporte. Deixei desenhado, pessoal. Aqui vai ser um suporte forte. Por esse volume de compradores, aqui vai ser o tudo ou nada. Probabilidade altíssima tinha de vir testar esse nível, por esse volume. Quando bateu nesse nível, a expectativa volume baixo, falou provavelmente esse volume vai ser um suporte importante. Foi o que aconteceu, o mercado fez o giro novamente, subiu, e aqui nós traçamos alguns níveis importantes. O primeiro nível de resistência era o 5,36, 5,36 com baixo volume. Semana passada eu deixei uma setinha. O que era essa seta? Alta probabilidade de vir testar. Pessoal, por que eu falei que a probabilidade alta de vir testar os 5,46? Novamente, nosso mestre índice aqui, ó, baixo volume, testando. Quando lembra da aulinha? Quando testa níveis de suporte e resistência e o volume baixa, tá? Diferente da interpretação que o pessoal tem de volume aí, o índice da interpretação é diferente. Baixo volume, probabilidade alta de, principalmente com correção, de rompimento. Rompeu, tá? E novamente testando essa região de resistência, 5,46. Novamente, qual que é a expectativa para a próxima semana? Continuidade. Por quê? Índice rompendo com baixo volume. Olha lá. Candle hoje formando um candle de força com baixo volume. Então, probabilidade dos compradores aí. Claro que tudo pode acontecer. Pode abrir segunda-feira, um rompimento falso, um candle de rejeição ou um doji com alto volume. Aí descaracteriza, tá? Esse volume baixo com alto volume, candle de rejeição. Aí podemos ter aí um giro do mercado. Porém, o que eu estou vendo aqui, pessoal? Aqui nós temos um padrãozinho, ó. Ponto X, ponto A, ponto B. Olha só que interessante. Vamos aqui traçar um 50, tá? O 50 ali nós temos um possível bet. Possível bet a gente vai ter lá 886. Um padrão, então, 886. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível. Então, tudo está sinalizando, tá, esse possível formação. E olha que interessante. Onde que vai ser a nossa possível PZR? Exatamente nessa região de distribuição. Aqui nós tivemos uma região de distribuição, lembram? Acumulação e distribuição. Aqui uma distribuição, e exatamente a PZR desse padrão, desse bet que nós desenhamos aqui, ó, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, está exatamente convergindo com esse nível de distribuição. Então, probabilidade, pessoal, altíssima do dólar alcançar aí os seus 5,85, 5,84 aí nas próximas semanas. Pode ter algum tipo de correção, sim, até ele fazer aqui uma segunda perna, apesar que nós já temos uma perna ABCD, ó. Vamos ver aqui se vai convergir esse segundo padrão também, ponto X, ponto A. Olha que interessante, tá lá. Esse padrão ABCD dentro dessa segunda perna aqui do bet. Legal? Então, tudo está sinalizando aí a possível alta, e principalmente o baixo volume. Quando que vai descaracterizar, pessoal? Sinalizou um alto volume do índice, acima do nível de 180, principalmente acima do nível de 180, com um candle de indecisão e rejeição, podemos ter essa parada antes da PZR. Preço subindo e volume continuando baixo, abaixo do nível de 180, probabilidade altíssima, tá? Probabilidade altíssima
do preço atingir lá essa região aí dos 5,80, 5,85. Legal? Então, o dólar real aí, é essa expectativa de continuidade do movimento de alta. Bom, índice da Bovespa, novamente, lembram desse sinal de alta que a gente sinalizou que aqui seria só compradores, estava proibido de vender, tá? Proibido de vender o índice acima desse nível aqui, acima desse nível era somente compradores dominando. Olha só que interessante, a gente traçar aqui, ó, novamente, ó, sinalizei o fechamento do mercado, índice gerou então uma região importante de entrada de volume, foi exatamente onde veio testar esse suporte e o mercado voltou a subir. Volume, tá? O volume, ele está alto, mas não tocando no nível de 180. Né? Ele está programado aqui para a gente ter atenção quando bater no nível de 180, apesar dele ser comparativo com o histórico passado recente. Tá? Mas o que está acontecendo? Ele está testando esta região de 98 mil pontos, e continua fazendo fundos aí ascendentes, apesar do topo aqui, parou um topo no mesmo nível. Que chama atenção é essa região, uma possível região de acumulação. Quando que vai descaracterizar? Vai descaracterizar um candle, principalmente um candle de rompimento. Aí fica lindo, tá? Um pin-bar ou um doji com um volume 180. Aí vai ser a hora que aquilo que nós falamos no estudo passado. Venda está muito mais forte do que essa tentativa de correção, ou seja, espaço e tempo. Aqui nós tivemos, ó, 55 mil pontos em 18 barras. Aqui nós temos 65 barras e 36 mil pontos, ou seja, a debilidade dessa força compradora aqui, ó, é visível comparado com essa força vendedora. Então, o mercado está tentando corrigir aí com uma certa debilidade. Então, o que nós estamos aguardando aí? Um sinal claro de reversão. Tá? Então, uma força aí, um índice sinalizando 180, um candle, um pin-bar aí, mostrando uma rejeição. Tá? Então, não tem motivo também de ir lá buscar novamente o topo, o próximo 120 mil pontos, não tem fundamento, apesar já deixei claro para vocês que eu não analiso a parte fundamental, somente a questão técnica, mas claro, está visível que as empresas, principalmente no segundo semestre aí, não tem o que está sustentando essa alta, balanço aí negativos ou bem abaixo do esperado, então não tem porquê de chegar lá novamente no 120, então é só aguardar um sinal bem claro, tá? Para quem gosta de trabalhar mais a longo prazo, para entrar numa operação aí buscando essa retomada do movimento de queda. Euro-USD. O Euro-USD está com uma certa dificuldade, a PZR de dois padrões, né? Tivemos esse padrão maior, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, desse padrão de extensão. Convergindo, a hora que ele convergiu, tá? Probabilidade, então, altíssima de o mercado vir buscar esse ponto B. Até comentei com vocês que em algumas plataformas, algumas contas eu tenho operações em aberto, tá? Algumas eu fechei, quando deu um número de pontos que eu entrei no intraday, outras que eu entrei em períodos maiores, está aberto. Está aberto lá porque a expectativa é de vir testar inicialmente esse ponto. Tocou esse ponto, baixo volume, como nós temos aqui, ó, baixo volume, próximo ponto, ponto B desse padrão de extensão. Okay? Então, expectativa para o Euro-USD, por mais aí que quando estava nesse nível, muitos falando que o euro ia continuar subindo devido aos fundamentos lá da zona do euro, enfim, pessoal, cara, bateu um padrão e eu só analiso isso, eu não vou atrás de fundamento, senão você fica doido, né? Ou você segue uma escola, ou você segue um fundamento para tomada de decisão. Então, por isso que, né, eu mostrei algumas vendas aí que eu tenho mostrado aí nas operações ao vivo, buscando venda, buscando esse tipo de correção aí e a longo prazo posicionado nisso. Então, nós temos a convergência desses dois padrões. Então, vamos aí, primeiro alvo, segundo alvo e o último alvo é a base do padrão. Claro, para quem trabalha no intraday, tá, vai ter suas correções, né, seus repiques, que pode estar trabalhando também, mas a longo prazo é um movimento aí esperado de queda. GBP-USD, novamente, é padrãozinho de extensão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, que aqui foi gritante, tá? Aqui é aquele padrão que a gente tem, era uma região de resistência, ó, que já tinha traçado essa resistência,
Exatamente, uma região de resistência, candle de rejeição com alto volume. Cara, aqui não tinha o que pensar duas vezes, tá? Aqui era uma PZR já confirmada, primeiro alvo, ponto B do padrão, relação risco-ganho aqui, cara, espetacular, para mesmo quem não trabalha no intraday, né? Como eu gosto de trabalhar, eu busco só operações no intraday, a grande maioria, posicionou no rompimento, tá? Que é o gráfico diário, stop loss posicionado acima, porque se subir vai descaracterizar, e aí nós temos aí o primeiro alvo, 1.450 pontos, já andou 3.490 pontos, 340 pips, tá? 4.000 pontos mais ou menos aí o primeiro alvo, e temos a base 5.300 pontos, 530 pips, legal? Então, GBPUSD está cumprindo expectativa para a próxima semana, queda, por quê? Índice caindo, tá? Segunda, terça-feira, candle de rejeição, doji, alto volume, aí descaracteriza essa continuidade do movimento de queda. GBPUSD, então, continuidade do movimento de queda para a próxima semana. O SDCAD, bom, o SDCAD nós temos esse padrãozinho também, ponto X, ponto A, ponto B, esse aqui é um CREB, tá? Só confirmando, mas é um CREB. Visualmente que eu não anotei ele, 61% é um CREB, 61% vai ter extensão da perna XA lá em 161%. E esse candle que formou aqui quase o ponto B, cara, é um candle de força, de ignição, tá? Volume que nós tínhamos neste nível, esse nível que eu marquei, ó, 450, deixa eu ver se está em 450, deixa eu ajustar aqui, eu colocar uns 800 para ver certinho em que nível que está aquele 446 foi o maior volume que nós tivemos passado. Essa é uma região, pessoal, que predomina compradores, tá? O que o mercado fez? Foi lá em cima, voltou, houve aí uma manipulação, um rompimento falso, voltou a trabalhar acima. Cara, se os compradores que entraram aqui, tá, eles estão defendendo posição, vão fazer novamente esse mercado, tá, o preço aqui novamente subir, com base na estrutura harmônica. Lembrando, o que é uma estrutura harmônica, pessoal? Quando nós temos visualmente de forma harmônica, tá, padrões, vamos pegar o dólar aqui, ó, padrões, né, com pernas harmônicas. O que está acontecendo aqui na formação do dólar? Está harmônico, ponto X, ponto A, subiu, fez a retração do ponto C, e se continuar com essa harmonia, cara, chegando aqui com essa harmonia, tem alta probabilidade de ser a PZR ali e reverter. O SDCAD, essa expectativa de alta. O Gold, que eu estou vendo no ouro aqui, vamos traçar com aquele gráfico semanal, traçar uma região aqui, um nível de resistência, gráfico diário. Pessoal, é difícil, por isso que os alunos aí que trabalham com índice, né, falam que é a mesma coisa hoje em dia trabalhar com o olho fechado, tá? Que você tem uma alta probabilidade de reversões em nível de suporte e resistência ou de continuidade. Olha o que aconteceu aqui, ó. O ouro testando essa região, olha só que quando fez esse candle que testou lá a região, se o nego falasse para você, compra ou vende? Cara, pode comprar, por quê? Olha o índice, volume, longe do nível de 180, rompeu, fez um doji, longe do nível de 180, então, probabilidade aqui, claro que o mercado pode fazer a qualquer momento entrada, acabamos de falar aqui em segundos, entrar grande volume aí e tudo ao contrário, mas até o momento que nós temos aí a entrada compradora predominando, tá? Tá predominando aí a entrada de compradores no ouro. Da mesma forma que nós tivemos aqui, ó, virada de volume, olha só, virada de volume, aqui foi uma ótima oportunidade de compra nessa correção que o ouro teve. E para vender tem que aparecer algo semelhante. Não vamos vender aqui, o ouro está caro, o ouro está fazendo máximas históricas. Enquanto não aparecer volume, que entra a força vendedora, você vai só pegar repique. Tá? E para quem quer trabalhar a longo prazo, não é interessante isso. Vai ficar só estopando. E o Zatec, tá? Nasdaq. Tá? O pessoal que acompanha aí, que a gente opera no intraday ali na abertura do mercado americano, né? Fazendo os scalp ali. E normalmente a gente avalia aí em períodos maiores para ver a tendência maior. Bom, ele bateu neste candle que fez aí as novas máximas e fez um doji. Tá? Não é um volume ideal. Tá? O que seria ideal aqui? Um volume ultrapassando o nível
de 180. Não ultrapassou. Porém, aquilo que nós falamos na aula, temos que ter uma certa flexibilidade. É um volume bem acima do que vinha acontecendo nos últimos períodos, tá? Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 períodos. O mercado foi subindo, foi acumulando, e quando na tentativa de rompimento desse nível de resistência, o mercado deixou um alto volume. E começou a fazer novas mínimas aí, principalmente no gráfico diário, hoje fechando. Então, não é o volume ideal para quem acompanha e já aprendeu a operar com índice, não é o volume ideal para trabalhar aí uma reversão a longo prazo. Porém, tá, nós estamos buscando venda sim no intraday, até porque existe, lembra, 95% das vezes o índice sinaliza as viradas de tendência. 5% não, para quem lembra aí, existe um consenso entre compradores e vendedores para que isso ocorra. Então, pode sim aqui ser uma virada e o índice não sinalizou, então por isso que a gente está buscando, e às vezes em períodos menores, buscando aí oportunidades, como aconteceu aqui, nesse nível, nessa região, aqui está acontecendo no dia de hoje, aqui a gente pode sinalizar como um volume interessante e trabalhar só venda a partir da semana que vem, a partir desse volume. Então, são regiões importantes. Legal, pessoal? Legal. O Euro-GBP, pessoal, um dia a gente vai fazer uma aula só sobre correlação. É um par que eu não gosto de operar muito. Por quê? Porque o Euro e o GBP, eles têm uma correlação, grande parte das vezes, positiva. Tá? Eles têm uma correlação positiva. Então, o Euro-GBP, muitas vezes, ele não tem uma movimentação legal quando eles estão com essa correlação. A não ser quando eu entro no dia e o euro e o GBP estão com uma correlação inversa e um está mais forte que o outro. Aí é interessante você operar o lado que está mais forte ou com maior debilidade ali para estar comprando ou vendendo conforme o seu setup, tá? Mas na maioria das vezes eu nem analiso muito o Euro-GBP por esse motivo. Mas vamos lá. Euro-GBP, gráfico semanal. Traçar aqui, ó. Nós temos uma região importante de resistência, que coincide também do gráfico mensal. Semanal. E nós vamos ter esse outro nível. E vamos então, suporte, acho que não importa muito aqui, vamos deixar esse suporte aqui, mas vamos para o gráfico diário. Bom, gráfico diário, o que eu vejo, que eu identifico aqui? Primeiro, aqui nós tivemos uma região, um nível importantíssimo de virada de tendência, o índice sinalizou, tá? O índice sinalizou, gritou aqui, pessoal, pode vender que vai corrigir, tá? Fez uma correção aí até próximo a 61%, chegou a passar um pouquinho, a 61% de FIBO, legal? Mercado lateralizou, tivemos uma acumulação nesta região, o mercado expandiu e novamente aqui fazendo uma reacumulação, tá? Pelo menos o que eu estou vendo que é uma reacumulação. Bom, próxima semana, da forma que está aqui, alta, euro-GBP, ou seja, o euro está mais forte que a Libra, tá? Volume caindo e rompendo essa linha de resistência que é do gráfico semanal que nós traçamos, né? O 0,90, 0,90 e 900, arredondando o número ali, rompendo. Então, da forma que nós temos o índice sinalizando e preço com força rompendo, probabilidade, vamos deixar aqui para a próxima semana para a gente analisar, setinha de alta. Próximo alvo, tá? Próximo alvo é esse nível de resistência importante, que foi uma região importantíssima de entrada de força vendedora, que fez o giro do mercado. Então, temos aí esse 0,93, não podemos até arredondar, 0,93, uma resistência importante como alvo.